Olá pessoal, meus respeitos a todos. Eu sou Alessandro Brites, sacerdote da Morada do Sagrado, um espaço espiritualista destinado à magia universalista. Estamos hoje na terceira semana das 3 energizações da Lua. Lua nova, Lua crescente e Lua cheia. E hoje trabalharemos a proteção, a energização da proteção através da magia cigana. Apresentaremos hoje também 2 rituais. Cada semana nós estivemos trabalhando 2 magias. A primeira semana foi a semana da cura e o despertar da saúde, 2 magias. Na segunda semana, que foi a semana de lua crescente, trabalhamos também 2 magias para o despertar da prosperidade e hoje a proteção. Proteção física, proteção espiritual e a nossa proteção referente a nós mesmos. Nós iremos entender isso. Em cada semana, nós apresentamos um estudo, uma reflexão dentro do tema trabalhado. E é importante que você esteja refletindo, esteja repensando em cima de cada um desses estudos as suas atitudes, a sua forma de ser no todo. Hoje, eu quero deixar para você um provérbio africano, um provérbio iorubá, que diz o seguinte: Ori enini unji jobá. Ori enini unji jobá. Significa o quê? A cabeça de uma pessoa faz dela um rei. A cabeça de uma pessoa faz dela um rei. Por que esse provérbio nesta última semana para você refletir? Porque tudo começa no nosso ori, na nossa cabeça. A palavra ori significa cabeça em iorubá e toda a nossa existência começa aqui dentro, na forma como nós pensamos, na forma como nós produzimos o nosso universo. A cabeça de uma pessoa faz dela um rei. Não significa que vai te transformar em um ser da nobreza. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas significa que você será rei sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre a materialização do seu destino. Quando nós temos o controle, o governo, principalmente da nossa forma de pensar, nós conseguimos materializar, trazer para fora, para o mundo externo, o que nós construímos dentro da nossa mente, do nosso ori. Nós atraímos, através do que enviamos como vibração energética, nós atraímos a energia correspondente ao que nós enviamos. Se eu envio um pensamento de paz, eu vou atrair vibrações de paz. Então, aqui dentro é onde nós iniciamos a construção da nossa história, do nosso destino, do nosso reinado. Eu peço que você reflita sobre este provérbio durante toda a sua vida. E eu te peço, eu te convido, eu te proponho estar nos próximos 20
21 dias realizando a técnica da respiração que nós ensinamos na primeira semana, e eu vou falar agora rapidamente sobre ela, rever, porque aquela técnica é importante, ela é necessária para contribuir com a nossa equilibração, com a morada do nosso eu sagrado, que é o nosso Ori, que é a nossa mente, que é a morada das decisões, a morada das emoções. Aqui dentro, através dessa respiração, dessa técnica, nós conseguimos gerar um ajuste, um controle químico, orgânico, hormonal, que facilita o nosso pensamento, a nossa equilibração. Quando falamos da palavra controle, não significa que nós temos que nos empenhar em ter o domínio de tudo. Não. É nos empenhar em conscientemente produzir os pensamentos corretos. Conscientemente ter o direcionamento daquilo que pensamos, ao invés de sermos arrastados pelas nossas emoções. As emoções, elas tiram o nosso controle, elas nos impulsionam, elas nos arrastam. Os nossos pensamentos são movidos por ela. Quando nós temos o nosso pensamento focado no racional, pautado em algumas bases, nós direcionamos o nosso pensar para o que nós queremos construir. Quando nós trabalhamos a respiração, nós diminuímos a produção de noradrenalina, que é o hormônio do medo, que em excesso ele desperta o pânico, e aumentamos a produção de serotonina, que é um hormônio de bem-estar, de prazer, que desperta uma sensação de confiança, de tranquilidade. Então, é importante esse ajuste químico no nosso corpo, no nosso cérebro, que é onde vibra a nossa mente, a nossa alma. O cérebro, ele funciona como a televisão. A mente é a conexão de onde vem as informações e para onde mandamos também. Então, se a televisão estiver funcionando corretamente, essa transmissão, essa comunicação flui da forma correta. Se o aparelho estiver com defeito, essa transmissão, essa comunicação não acontece corretamente. A televisão, ela só recebe, mas a nossa mente, ela recebe e transmite informações, além da televisão. Então é importante que o aparelho cérebro esteja funcionando para que os pensamentos fluam da forma adequada. E ter compreensão das nossas emoções é necessário para que os pensamentos funcionem da forma como nós desejamos. Eu falo para que você realize essa prática da respiração por 21 dias e tenha como base um pequeno comentário que vamos fazer hoje, porque quando realizamos algo 21 dias consecutivos, um dia após o outro, nós construímos um novo hábito. Se eu passo 21 dias acordando
indo à cozinha tomar um copo de água, logo ao amanhecer, eu vou construir um novo hábito. O hábito de beber água quando acordo. O hábito, ele é a interiorização daquela ação, daquela atitude. Ela passa a fazer parte da nossa rotina. O pensamento também. Se durante 21 dias eu estabeleço uma forma de pensar, eu crio um novo pensamento, esse pensamento será interiorizado, plantado na minha mente, e aí ele passará a fazer parte do meu hábito do pensar. Eu passarei a pensar daquela forma. Então, eu te convido, eu te proponho, eu te peço que você nos próximos 21 dias realize essa técnica da respiração para ajudar a criar essa equilibração orgânica e, a seguir, trabalhe essa reflexão, esse comentário que nós vamos falar agora em relação à proteção. Porque interiorizando o que vamos entender agora, interiorizando, plantando na nossa mente, nós conseguimos derrubar o principal veneno do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso organismo, da nossa paz, que é o medo. O medo, ele é ao mesmo tempo um remédio para nossa sobrevivência. O medo existe para evitar que a gente cometa erros que podem colocar a nossa vida em risco. O medo existe como um alerta diante de possíveis perigos, mas quando este medo é excessivo, quando já não existe um controle, quando este medo ele tem uma raiz plantada no passado por um trauma, por algo que a gente vivenciou, e isto permanece dentro de nós, gerando um medo, como se fosse no momento presente aquilo que nós vivemos no passado. Quando esse medo não tem aparentemente uma causa, ele simplesmente existe na hora de sair de casa, de fazer algo, de falar em público. Este medo já não serve para o nosso bem. Ele já está funcionando contra nós. Já é um pânico, já é um descontrole, e este medo precisa ser tratado. Este tratamento pode ser através do acompanhamento de um profissional, um terapeuta, um psicoterapeuta, e também através dessas técnicas da respiração, da construção do novo pensamento e com a ajuda da magia. Quando falamos de proteção, eu percebo em muita gente este medo de forma intensa. Pessoas que acabam de fazer um trabalho de limpeza, pessoas que acabam de fazer um trabalho de energização para proteção, e o medo faz com que elas vibrem, continuem vibrando nas ameaças que não existem ou que já deixaram de existir, que já foram anuladas, e elas vibram nessas ameaças, materializando elas novamente, ao invés de vibrarem na proteção que foi trabalhada, que foi energizada. Elas invalidam este medo, esta energização, esta proteção. Elas anulam o ritual que foi feito, porque o medo delas alimenta o inimigo, ao invés de alimentar o protetor. Então, é importante trabalhar a forma de pensar, trabalhar essa organização química para que a gente alimente o nosso protetor e não o nosso inimigo. E este medo desequilibrado, ele é um inimigo. Ele é o principal veneno
da nossa paz, da nossa segurança, da nossa proteção. O que precisamos pensar? Qual é o comentário que eu trago hoje que você vai refletir e, durante 21 dias, trabalhar a sua mente interiorizando ele? Bom, primeiro é a morada do Eu Sagrado, que falamos no primeiro e no segundo vídeo, e hoje repetindo, aqui no centro, entre os nossos dois olhos, existe a terceira visão, o terceiro olho. Aqui há um chácara, sobre o topo da cabeça há um outro chácara. Conectando esses dois, nós chegamos a um ponto, que é um ponto central dentro do nosso cérebro. Neste ponto central é onde está a glândula pineal. É onde habita o nosso eu sagrado. É a morada do nosso eu sagrado. Então eu preciso me concentrar neste local central, trazer o meu pensamento para dentro, nas horas de medo, de ansiedade, ou quando as minhas emoções estão em ebulição e descontrole, angústia, tristeza, eu entro para o meu eu sagrado e eu realizo a técnica da respiração. Eu respiro 5 segundos inspirando e 5 segundos expirando e repito isso 5 vezes. Então, inspiro. Expiro. Concentrando no centro da minha mente, eu anulo todos os pensamentos, eu paro de pensar em qualquer fator externo. É importante nessa hora a gente estar no local tranquilo, de preferência confortável. Se não for possível, eu posso fazer isso dentro de um ônibus, eu posso fazer isso dirigindo, sim, de olhos abertos, me concentrar dentro do meu eu sagrado. Até que a gente consiga fazer isso com a naturalidade, de estar com o olho aberto, no meio de uma circunstância difícil, eu posso sentir isso dando aula, falando em público, e ali não vai dar tempo para eu parar, ou dirigindo para eu parar e fechar os olhos e me concentrar. Não, eu vou ter que fazer, ainda que dirigindo e continuando a falar. Mas para que eu consiga fazer dessa forma, eu preciso treinar. E é isto que eu estou te convidando a fazer. A treinar durante 21 dias. Senta em um local tranquilo. Sentado é melhor ou deitado, mas de forma relaxada. Tá? Sempre de forma em que o corpo esteja relaxado e que você possa esquecer tudo que está ao seu redor. E se concentrar no seu interior. Nem pensar em barulhos, o nosso sentido da audição, nem pensar em imagens, nem pensar em cheiros, olfato, nem pensar em sabores, paladar, e nem pensar em sensações físicas, o tato, os 5 sentidos. Nos desligar desses sentidos e nos concentrar no nosso pensamento, anulando os pensamentos que geram medo, anulando a fonte do nosso desequilíbrio. E aí eu entro na morada do meu eu sagrado e eu respiro, inspirando 5 segundos, expirando 5 segundos, inspirando 5 segundos, expirando 5 segundos, 5 vezes. Esta técnica é o princípio de tudo. É como tomar banho antes de se arrumar, antes de se perfumar, para sair para ir trabalhar. Eu preciso fazer essa limpeza e energização, primeiro, através da respiração. Quando nós nascemos, nós
inspiramos o fôlego de vida, o Emin. Em hebraico, o Ruá. Esta respiração, né, o fôlego de vida, é também o último ato quando nós estamos falecendo, se desgarrando do corpo físico. É quando a gente expira o fôlego de vida. Então, este ato de inspirar foi o nosso primeiro ato, quando nós saímos do útero da nossa mãe. Nós choramos porque os nossos pulmões inflam e isso gera uma dor. Então, a gente sente aquela dor e por isso o bebê chora. Mas primeiro ele inspirou o fôlego de vida. Até ali ele era alimentado pelo sangue da mãe. A partir dali ele passou a ser alimentado pela própria alimentação que ele faz, que a mãe vai fazer através da amamentação, e ele passa a respirar sozinho. E quando falecemos, expiramos esse fôlego. Então essa técnica de respirar, ela é espiritual, ela é magia, ela é prática da magia, ela é orgânica, ela trabalha o nosso organismo, ela é fundamental. Então eu exercito isso e aí eu começo a trabalhar o meu pensamento. Após essa respiração, quando acordamos, após essa respiração no momento de descontrole da nossa emoção ao longo do nosso dia, uma ansiedade, uma inquietude, e antes de dormir, é fundamental. Faça isso durante 21 dias, sem falhar, repetidos. Coloque lá na sua agenda, hora de respirar. Acordei, hora de respirar. Vou dormir, hora de respirar. Fiquei nervoso, fiquei inquieto, fiquei ansioso, hora de respirar. Você vai ver, você vai perceber as reações do seu corpo, as alterações para melhor do seu pensamento e das suas reações. Falando sobre proteção e medo, medo é o veneno da nossa proteção, do nosso sentimento de proteção, do nosso sentimento de segurança. Eu preciso neutralizar todas as raízes do medo, daquilo que gera medo. E uma maneira de neutralizar e gerar a coragem é o sentimento de enfrentar, é a disposição para enfrentar o que me ameaça. Quando eu tenho medo, eu ligo o alerta e a coragem me impulsiona a reagir. Quando esse medo é muito grande, a minha coragem diminui. E aí, ao invés de reagir, eu recuo e me escondo. Me escondo dentro de mim mesmo ou dentro de um ambiente para evitar aquilo que me causa o medo. Então, para diminuir o medo e aumentar a minha coragem, a minha disposição para enfrentar as ameaças, eu vou construir o seguinte pensamento. Todos nós temos a nossa família espiritual. Desde que nascemos, já somos protegidos e guardados por eles. Antes de encarnar, nós já estávamos com os nossos guias, com a nossa família espiritual. Quando nós encarnamos, a nossa memória, a nossa consciência, ela é reduzida para encaixar dentro do cérebro, que está começando a funcionar. O cérebro possui um período de amadurecimento que é a primeira infância. Neste momento da primeira infância, algumas crianças têm lembranças de fatos ocorridos em outras vidas. Tem crianças que citam até como foi que elas morreram na vida anterior. Eu já tive essa oportunidade de ouvir uma mãe comentar sobre um filho que disse o local
que ele havia morrido. Quando eles passaram de carro por aquele local, a criança olhou e disse: eu morri aqui e foi da forma tal. Com o amadurecimento do cérebro, essas memórias vão sendo mais limitadas, apagadas, porque a nossa mente fica totalmente instalada no nosso agora, no nosso hoje, nesta encarnação, nos nossos 5 sentidos. Quando acontece essa acomodação da mente espiritual dentro do cérebro, nós estamos totalmente focados no nosso racional, nas nossas emoções, no nosso momento atual, no nosso mundo, que é o planeta. Nos desvinculamos dessas lembranças, dessas memórias e, consequentemente, esquecemos dos nossos familiares espirituais, que são os nossos guias. Mas eles não se esquecem de nós. Quando nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, eles estão nos protegendo. Existem divindades, como Oxum, por exemplo, é uma divindade que trabalha a gestação. Quando nós nascemos, há alguns sacerdotes que ensinam que até terminar a nossa primeira infância e o despertar da consciência, nós continuamos com a proteção dessa divindade, Oxum, e ela encaminha para a divindade que vai nos reger nesta encarnação, que pode ser ela mesma ou uma outra divindade, Ogum, Oxóssi, Xangô, uma outra divindade. Além das divindades, existem as entidades, que são os pretos velhos, os caboclos, o povo de rua, o povo cigano. Existem as divindades que estão conectadas ao planeta, muitos também foram encarnados e estão desencarnados, e eles continuam trabalhando. Hoje eu, Alessandro, estou encarnado e eu trabalho junto com a minha família espiritual. Eu trabalho por eles, para eles, com eles, e eles trabalham por mim, para mim e comigo. Mesmo quando eu não sabia o nome deles, eles sabiam quem sou. Eles já trabalhavam em função da minha proteção, da mesma forma que os seus guias. Mesmo sem você saber qual é o nome do seu caboclo, do seu preto velho, da sua cigana ou do seu cigano, do seu Exu, da sua Pombagira, da sua divindade, quem é minha mãe, quem é meu pai espiritual, mesmo sem você ter esta lembrança, eles sabem quem é você e que eles são seus guardiões, eles são seus protetores. Você não está sozinho. Se você hoje está me ouvindo, é porque você está sendo protegido desde o primeiro dia da sua fecundação, quando você foi fecundado, gerado, quando você nasceu. Os seus guias estiveram trabalhando. Eles entendem, eles já sabiam que você estava ali vulnerável, entrando na cápsula do corpo humano, para poder atuar no planeta, que é o nosso veículo, e através dessa atuação, você também trabalha para eles, por eles. A evolução sua e a evolução deles, e das pessoas para quem trabalhamos. Amanhã, um deles pode estar encarnado e você está desencarnado trabalhando para este ser, para este guardião. E aí você será o guardião ou a guardiã daquela entidade que encarnou. É uma família e isto é cíclico. Alguns não encarnarão mais, outros sim. Uma hora nós não encarnaremos mais, iremos seguir. E aí alguns irão contribuir com outros que virão encarnar, neste planeta ou em outro, de acordo com o nível de evolução de cada pessoa. Esta família espiritual é sua.
Assim como nós temos um pai, uma mãe, duas avós, dois avós, tios, familiares no nosso mundo biológico, no nosso mundo encarnado, também temos o mundo espiritual. E precisamos ter este pensamento, esta compreensão. Não estamos sozinhos. E como estamos aqui aprendendo a caminhar, eles nos pegam pela mão e nos ensinam. Da mesma forma que uma criança, quando vai atravessar a rua, ela segura a mão do adulto e é o adulto que a conduz. Ela ainda não sabe olhar para um lado, olhar para o outro, entender a distância de um veículo que está vindo para saber se dá ou não para atravessar. Ela não sabe ler o semáforo, o sinal, se está aberto, se está fechado, se ela pode atravessar ou não. Ela é totalmente conduzida pelo adulto. Nós, da mesma forma, nós somos instruídos. A criança ela vai aprender a olhar para um lado, olhar para o outro, entender que ela pode atravessar, quando pode atravessar ou se ela precisa esperar. Nós também, espiritualmente, nessa caminhada, nas ruas que atravessamos, nos desafios que atravessamos ao longo da nossa história, nesta encarnação, nas nossas encarnações, os guias nos pegam pela mão, por isso o nome guia, para nos guiar a atravessar as ruas do nosso destino, do seu destino. Devemos ter esta confiança, é dar as mãos e seguir. Isto ajuda a diminuir o medo e aumentar a nossa coragem. É entender que os ataques espirituais, os seres espirituais que podem nos atacar, mandados por alguém ou não, estes seres irão encontrar um exército de outros seres que estão ali para nos defender. Até chegar em você, tem muita gente ao teu redor trabalhando. Se vai chegar uma entidade, um ser trevoso, sem luz, para te atacar, ele vai encontrar um monte de outros iluminados para anular o mal dele, para fazer ele enxergar o mal que ele quer fazer e trabalhar a evolução dele também. Você não está sozinho. Você precisa, pode, você deve compreender que é necessário confiar no trabalho dos guias que você tem, mesmo sem conhecê-los, mesmo sem saber o nome deles. Eles sabem quem é você e que a missão deles é trabalhar com você, para você. Então, confiar neles nos ajuda a despertar a nossa coragem e diminuir o nosso medo. Confiar no trabalho deles. A nossa consciência, ela está limitada e ela precisa ser ampliada. A nossa compreensão do todo, do universo, do mundo espiritual. Entender isso que eu estou te falando vai te ajudar a ampliar a sua consciência. Trabalhar a energização através da respiração vai te ajudar a compreender, a interiorizar esse pensamento. Vai te ajudar a praticar este pensamento naturalmente. Na hora que vem o medo, sentir uma energia estranha, ok, eu tenho meus protetores, eu tenho meus guias. Trabalhamos com pessoas, trabalhamos com seres humanos, ou dando aula, ou trabalhando com cabelo, ou vendendo algo, ou trabalhando com comida, não importa. Você tem contato com pessoas, você tem contato com energias. E elas também têm com as suas energias.
ao invés de ter medo do que pode vir, você precisa ter confiança no que você já tem com você, no que já está ali ao seu lado. Esta confiança estimula a coragem. Sentiu um vento, sentiu uma energia, recusa, para, respira, invoca o seu guardião, a sua guardiã. Pode ser o seu anjo da guarda, pode ser uma divindade ou uma entidade que você tenha carinho, que você tenha maior vínculo, maior conexão. Eu, antes de conhecer os meus, eu tinha muito contato com os guias da minha mãe biológica, vovó Catarina, Caboclo Pena Branca, e eu vivia invocando eles na escola, quando eu estava estudando. Na minha infância, quando eu percebia algo, eu me sentia assustado na hora de fazer uma prova, eu precisava aprender uma matéria e eu pedia ajuda à vovó Catarina, eu rezava para o Caboclo Pena Branca e eles, quando incorporavam, falavam sobre as minhas invocações, falavam sobre situações que a minha mãe não havia presenciado e não sabia. Eles sabiam. E eles eram os guias da minha mãe, que também me guardavam. A partir do momento que eu passei a conhecer, ter ciência dos meus guias, eu passei também a invocar os meus guias. E eu tenho as respostas. E essas respostas, elas vão aumentando quando a gente vai enviando maior confiança. Quanto mais fé nós colocamos, quanto mais confiança, quanto mais segurança da presença deles segurando a nossa mão, mais fenômenos acontecem, mais situações mágicas a gente começa a enxergar, a perceber. Elas já acontecem, as situações mágicas já acontecem mesmo sem a gente ter consciência, como eu falei, desde o tempo da nossa gestação. Quando crianças já somos protegidos e adultos mais ainda, mesmo sem conhecer quem é cada um deles. Eles te conhecem, eles te protegem e é necessário que você tenha esta certeza, é importantíssimo que você construa esse pensamento. Ao invés de alimentar o medo, alimente a sua confiança nos seus guias. Ao invés de alimentar o seu inimigo, alimente o seu amigo, o seu guardião. Alguém te ameaçou, da forma como for, entenda que nada vai acontecer sem a permissão do Criador. E os teus guias são determinados e enviados pelo Criador. Tudo o que vai tentar te atacar vai ter que passar pelos teus guardiões. E só vai poder te atacar se o Criador autorizar, permitir. Se você construir, através do seu pensamento, maior fé, maior confiança, maior segurança, você estará construindo também um escudo energético ao teu redor. Então, o seu poder espiritual, como também uma entidade, você é uma entidade encarnada, o seu próprio poder espiritual vai ajudar a te blindar, a te proteger. Você vai ajudar os teus guardiões a te protegerem. A partir do momento que eu movimento a minha fé, a minha certeza de que tenho um exército ao meu redor e eu também sou um guerreiro neste combate, o que vem contra mim tem que retornar. Eu crio escudos, eu crio blindagem. Isto em mim e isto ao redor da minha casa, isto ao redor dos meus. Você faz parte desse exército, você também tem a sua força interior e através dessa mentalização, dessa respiração, da construção desse pensamento,
você consegue despertar essa força. Você consegue aumentar e criar as suas defesas. Pense nisso repetidas vezes durante os próximos 21 dias. Exercite a respiração, exercite essa reflexão. Pense, eu tenho uma família espiritual que me conhece. Eu tenho uma família que me protege. Eu tenho guardiões ao meu redor. E eu invoco essa presença. Eu invoco os meus guardiões. Eu tenho força pessoal energética. E eu uso essa força para combater todo o ataque espiritual que tentar me atingir. Eu uso essa força para repelir todo vampiro, todo parasita energético que tentar se alimentar da minha energia. Eu rejeito, eu recuso. Eu anulo todo o ataque. Faça isso. Alimente a sua coragem através da confiança nos seus guardiões e em você mesmo. Não se faça de pobre e coitadinho, porque você não é. Você está encarnado, você foi chamado para o exército, você está num planeta de evolução, então você está apto para estar aqui e fazer a sua parte nesta grande guerra pela sua evolução e combate contra as forças energéticas que trabalham para o mal e que também precisam ser despertadas a evoluir. Despertadas para a luz. Sair da ignorância das trevas e vir para a consciência da luz, para a compreensão da necessidade de evoluir. Nós não trabalhamos para destruir os seres, nós trabalhamos para destruir o mal que muitos praticam por ignorância. E através da conscientização, da compreensão da necessidade de evoluir, os seres vão saindo das trevas, da ignorância e passam a fazer parte também do mundo da luz, que hoje você está e esta luz que você está buscando. Sair do medo também é sair das trevas. Sair da posição de fraco indefeso também é sair das trevas. Assumir a sua posição como um soldado neste exército que está atuando pela sua defesa e no combate contra as forças do mal, assumir a sua posição é também sair das trevas, é sair da ignorância. As trevas são ignorância. Atitudes baseadas na ignorância. Quando nós alimentamos o medo, alimentamos as trevas da ignorância. Quando alimentamos a nossa confiança, nós estamos alimentando a luz da consciência. É importante trabalhar isso. Trabalhe isso nos próximos 21 dias. Eu te garanto que você vai se sentir um valente. Uma pessoa realmente pronta a combater, a atuar. E outras pessoas irão sentir a sua confiança, sentir a energia vibrando da sua certeza, da sua fé. Outras pessoas que se abatem pelo medo, que se sentem fragilizadas diante de uma ameaça, vão se sentir encorajadas diante da sua coragem, da palavra que você vai falar, que você vai enviar para aquela pessoa, da energia que você vai emanar para a pessoa. Trabalhe dentro de você, construa este hábito 21 dias seguidos, realizando a respiração, realizando a construção deste pensamento. Eu tenho uma família espiritual, eu faço parte dessa família espiritual, somos um exército, eu faço parte deles e estou pronto para trabalhar, para combater as forças da ignorância, das trevas e fazer a multiplicação, trabalhar pelo crescimento da luz, a multiplicação da luz. Isso faz parte da sua missão aqui na Terra para combater o bom combate. Lembre-se,
A cabeça de uma pessoa faz dela um rei. Reine sobre o seu destino. Reine sobre a sua história. Seguindo e entrando na magia cigana, nós temos 3 clãs que trabalham pela nossa proteção. São 3 clãs protetores. São os guardiões, os beduínos e os tuaregues. Os guardiões, eles trabalham pela proteção do nosso patrimônio. O carro, a casa, os nossos bens materiais. Eles também trabalham pela nossa proteção espiritual, mas a principal atuação deles é sobre aquilo que nós atraímos e materializamos como bem, como patrimônio. Lembrando que nós falamos na semana passada, no vídeo anterior, que a nossa prosperidade é energia e nós materializamos ela. E eles trabalham pela proteção disso que nós materializamos. São os guardiões, os protetores guardiões. Os protetores beduínos, eles trabalham pelas nossas obsessões, para nos livrar delas. A obsessão é ligada a memórias, ligado a traumas, ligado a fantasmas, a medos, né? Fantasmas são seres que nós construímos, igual a criança no escuro que tem medo do escuro e aí acende a luz, acaba o escuro, acabam os fantasmas. Os fantasmas, da mesma forma, no mundo dos adultos, eles são construídos por esse medo. Medo de algo que pode ser desconhecido, do que vai ser, e os beduínos trabalham para tirar essas obsessões de nós, nos purificar. Trabalham em função das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É uma proteção interior de nós mesmos. E temos os tuaregues, que trabalham como escudos contra combates, contra ataques espirituais. Seres inteligentes que tentam nos atacar. Dentro da magia cigana, temos o clã dos tuaregues, que são ciganos, guerreiros, que trabalham combatendo qualquer tipo de ataque. Então nós temos os protetores guardam os nossos bens, o nosso patrimônio. Temos os protetores beduínos, que nos limpam das nossas obsessões. Eles trabalham nos descarregando e levando sentimentos, pensamentos que nós criamos, energias negativas que nós também criamos. Eles vão nos purificamos. E temos os protetores tuaregues, que nos cercam, nos protegendo contra possíveis ataques espirituais. São 3 clãs totalmente destinados à sua defesa. Falta mais alguma coisa? Ou você já consegue compreender que para tocar em você é difícil? Já consegue compreender que para tocar em você vai ter que enfrentar muita gente? É importante ter esta compreensão. Acreditar, confiar, despertar a sua fé e a sua coragem. São 3 clãs pela sua defesa. Pelo que você tem, pelo que você é. Vamos aos rituais? Esse primeiro momento, ele é necessário, eu sempre falo isso, porque o ritual pelo ritual não faz sentido. O ritual, ele só vira magia de fato quando nós colocamos a força do nosso pensamento e do nosso desejo. O ritual, os ingredientes, só manifestam energia quando nós direcionamos essa energia para o que nós queremos. Uma maçã é só uma maçã.
quando eu trabalho, a força dessa maçã, ela vai ser direcionada para o que eu quero. Semana passada trabalhamos a força de uma maçã para a prosperidade. Hoje vamos trabalhar para a nossa proteção. Posso trabalhar para o amor. Olha, uma mesma maçã. Então, o que vai fazer a diferença é a força da minha intenção, do meu desejo. É a força do seu desejo. É a força do mago, da maga, que você é, que vai transformar os ingredientes em ingredientes mágicos, que vai canalizar a energia de cada ingrediente direcionando para o que você deseja. Esse primeiro momento que nós falamos agora, ele é necessário que você trabalhe em você antes de realizar qualquer ritual. Seja um banho que você vai preparar, primeiro se prepara para depois preparar o banho e depois tomar o banho. Porque senão o banho será apenas água com alguma coisa dentro. A partir do momento que você se prepara como um mago, como uma maga, a partir do momento que você canaliza a sua intenção, o seu objetivo, aqueles ingredientes dentro daquela água, eles vão vibrar a energia do seu desejo, da sua intenção, e quando você tomar o banho, eles vão te energizar. É assim que funciona. Aqui nós temos 2 maçãs, 12 folhas de louro fresco, o louro verde. Eu comprei o galho de louro e tirei as folhas inteirinhas, bonitinhas. E são 4 pires com sal grosso. Eu coloquei uma colher de sal grosso em cada um desses pires. E nós vamos... Eu já cortei as maçãs no sentido horizontal. Nós cortamos ela ao meio, no sentido horizontal, virando 2 metades. Dentro delas, nós temos no centro o formato de uma estrela de 5 pontas. É este o desenho que nós vamos trabalhar, e aí vamos colocar cada metade em cima de um pires. Esta da mesma forma, temos ali o desenho da estrela de 5 pontas. Ela vai ficando escurinha com o passar do tempo, isso é normal, é uma maçã. E aí aqui eu ainda guardei, permaneceram as sementes dela, que depois nós iremos entregar para a terra, e essas sementes podem germinar, germinando vida. E eu vou colocar aqui também essas 2 metades. Os louros são 3 folhinhas em cada uma. Essas 3 folhas têm a representação da lua nova, lua crescente e lua cheia. Protetores, guardiões, protetores beduínos, protetores tuaregues. Os 3 clãs ciganos. Então, eu invoco aqui as 3 luas, eu invoco aqui os 3 clãs de proteção cigana. E eu vou colocar na maçã. Se ela estiver um pouco resistente, você pode furar com alguma coisa, pode ser a pontinha de uma faca. Eu estou usando aqui o cabinho do incenso para ajudar a folha a ficar presa. Eu vou fazer isso nas 4 bandas. Essas 4 bandas, você vai colocar
cada uma em um canto da casa. Então, eu tenho na frente da minha casa os dois extremos. Eu tenho aqui a quina da minha sala, um canto da minha sala e um canto do meu quarto da frente. Eu vou colocar uma banda em cada uma dessas quinas. E eu tenho, nos fundos, eu tenho a minha cozinha e o quarto dos fundos. Eu vou colocar na quina da minha cozinha uma banda e na quina do quarto dos fundos a outra. Então eu vou ter os 4 cantos da minha casa protegidos através desse ritual. É um ritual que tem a principal função de fechar a nossa casa de forma energética para qualquer tentativa de ataque, qualquer intruso, qualquer energia que tente entrar na nossa casa. Essas energias vão se sentir bloqueadas, impedidas de entrar através da força dessa magia. Então eu estou colocando aqui na última banda as 3 folhinhas que simbolizam a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, o clã dos protetores guardiões que protegem a nossa casa, o nosso patrimônio, o clã dos beduínos que nos protegem de nós mesmos e o clã dos tuaregues que nos protegem de ataques espirituais. Nós vamos realizar a oração no final, quando as 2 magias estiverem prontas. Essa é a primeira magia. A segunda magia, eu peguei esse pote, já coloquei terra dentro, terra de jardim, coloquei aqui uma parte, não precisa encher muito. Vou pegar uma pedra de carvão, que também não precisa ser muito grande, e vou colocar essa pedra de carvão em contato com essa terra. Essa pedra vai absorver todo tipo de energia negativa que tentar se aproximar do seu ambiente, da casa, do local onde você está. Então, esta pedra de carvão, ela serve como um para-raio. Ela vai absorver, ela vai puxar para ela. Eu vou cobrir essa pedra de carvão com sal grosso. Então, eu vou pegar aqui, vou derramar sobre. Estou usando a colher para evitar cair fora do pote. Essa magia, eu posso deixar ela, esta do carvão, eu posso trocar ela uma vez por mês. Posso até botar mais sal, se eu quiser, mas não há necessidade. Eu posso trocar ela uma vez por mês. Esse é uma cabeça de alho. Uma vez por mês, porque o alho ou vai secar ou ele vai brotar. Eu posso, se ele brotar, eu posso pegar a cabeça, plantar e colocar outra e manter o carvão que já está aqui. Porque se o alho brotou, é porque não houve ataque espiritual. Então, ele brotou, ele gerou vida, tá tudo certo, tá tudo bem. Se ele secar, é porque houve alguma presença que eles absorveram, o alho secou, aí é necessário trocar.
Eu posso trocar o quê? O alho, abro, tiro a pedra de carvão e jogo na terra. Coloco outra pedra de carvão, cubro com o sal e coloco outra cabeça de alho. Então essa terra e o sal, elas vão permanecer por mais tempo. De 3 em 3 meses é necessário trocar. Outra coisa que pode acontecer é este sal derreter. Ele virar água. Se isso acontecer, despache tudo, menos o pote, despache a terra, o sal, despache em uma terra, não coloque num vaso de planta porque vai matar a planta, né? O sal vai matar. Então aí você coloque num local, pode ser na areia da praia, pode ser numa terra já morta, que não tenha vida, para que isso seja minguado, para que essa energia seja minguada. Então eu vou colocar aqui o alho na mesma direção da pedra de carvão, e eu acrescentei um ingrediente que eu não pedi a vocês, que é uma pedra de turmalina, que é uma pedra de proteção. Eu posso ter uma turmalina no meu bolso, na minha bolsa, no meu local de trabalho. Eu posso ter uma turmalina aqui nesse para-raio energético. Eu posso ter turmalinas espalhadas pela casa. Eu posso colocar uma turmalina em cada uma dessas bandas de maçã, acrescentar esse ingrediente. E eu faço como? Como eu trabalho ela? Eu lavo ela em água corrente quando compro, trabalho ela energizando, colocando pelo menos 24 horas no sereno. Eu boto meio-dia, tiro meio-dia, ou coloco meia-noite, tiro meia-noite, ou coloco 6 da tarde, tiro 6 da tarde, porque aí vai ficar sol, chuva, sereno, a lua, vai pegar 24 horas a energização do universo, e sempre em lua positiva, lua nova, lua crescente ou lua cheia. Depois que eu usar ela, se eu for trocar o alho, se o alho secar, eu preciso limpar ela novamente em água corrente, energizar ela novamente no tempo, no sol, na lua, e voltar a usar. Se o alho brotou, não tem energia negativa, eu posso continuar com ela ali dentro. Nas maçãs, as maçãs elas vão durar no máximo 3 semanas, 21 dias. E aí eu despacho elas e coloco outras no lugar. O sal também vai embora, o sal que está aqui no pratinho, embaixo delas. Eu despacho tudo. Se tiver sementes, eu coloco na terra onde elas possam brotar. E os outros ingredientes eu entrego para a terra comum. O sal não vai deixar germinar nada, né? Se não tiver semente, eu não tenho que germinar. Eu não posso colocar no vaso de planta porque o sal vai matar. Então eu posso colocar ela em cima, e sempre que eu trocar de 21 dias em 21 dias, que eu trocar essas 4 bandas de maçã, essas 4 metades, eu vou limpar embaixo da bica com água corrente e vou energizar colocando no tempo, ok? Vou colocar ela aqui dentro. E estão feitas as 2 magias. Como é que ela se completa? Eu acendo um incenso. Esse incenso pode ser de sal, arruda, cânfora, incenso de limpeza, tá? De limpeza e proteção. Eu acendo esse incenso e eu vou trabalhar a oração realizando um espiral sobre a magia. Essa mesma oração que eu vou enviar para vocês por fotografia, posso usar para as 2 magias. Nós temos 1, 2. Eu posso realizar uma só, posso realizar as 2. E essa oração serve para os 2 momentos, para as 2 magias. É uma oração para Santa Sara Kali, que é a guardiã dos ciganos, que é a guardiã dos clãs ciganos. Então é uma oração para proteção, invocando Santa Sara. Eu vou trabalhar fazendo o espiral e ao mesmo tempo realizo a oração. Nesta magia
É assim que ocorre a invocação. Na magia das maçãs, basta realizar a oração e a magia já é então ativada. Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com o seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar nesse momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Amém, amém e amém. Estão feitas as duas magias. Essa oração é uma oração que eu posso repetir ela também sempre que eu desejar fazer uma mentalização de proteção. A vela roxa ou lilás é a cor da transmutação, que recolhe as energias negativas e transmuta. É a cor da alma, também é a cor da espiritualidade. É a vela que nós usamos. Pode ser a branca também. Dentro da magia cigana, nós não usamos a vela preta para proteção, embora a gente use a turmalina preta, tá? A vela de proteção na magia cigana é esta cor, a lilás ou roxa, ou a branca. A branca ela é universal, ela serve para todas as práticas. Chegamos então ao final das nossas energizações das 3 luas, das 3 semanas de magia cigana. Eu estou muito satisfeito com os comentários e os resultados das outras 2 semanas, dos outros 2 vídeos, e desejo que este também contribua com o seu crescimento e com a sua evolução. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, curte, vai lá clica ele no joia. Se você não gostar, clica também na outra mãozinha, mas dá o seu sinal. Se gostou, nos ajude contribuindo e divulgando o nosso canal, divulgando as magias, convidando pessoas conscientes da necessidade do bem para elas estarem junto conosco participando desta família de pessoas que têm o interesse na magia universalista. Nós traremos pela frente novos estudos. Está chegando aí a trezena de Santana, que realizaremos em julho. É uma trezena para limpeza de karma, é uma limpeza que trabalha heranças familiares, espirituais e biológicas. É um momento onde nós podemos trabalhar alguns acontecimentos que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, que estão ligados ao nosso karma. Santana, pelo sincretismo, é Nanã,
e nós realizamos a trezena, que vai do dia 13 de julho ao dia 26 de julho. São 13 dias de oração, 13 dias de corrente, e você já está convidado a participar. Traremos também um estudo sobre Ori, é um estudo que eu estou desenvolvendo, trabalhando, para que você esteja também se alimentando, se reconstruindo. E nós vamos divulgar isso muito mais pela frente. Esteja antenado, esteja ligado. Volto a dizer, se inscreva, curte, compartilha, nos ajudando e ajudando as demais pessoas a praticarem a magia universalista, a magia do bem, em prol do amor universal. Que Santa Sara Kali te abençoe, que os ciganos protetores te guardem e que a tua coragem seja a coragem de um valente, de uma guerreira. Opchá.